Muitos confundem a paranormalidade com a mediunidade. A mediunidade é um dom, uma capacidade que algumas pessoas vêm dotadas, né, nessa encarnação, para estabelecer a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Agora, a paranormalidade diz respeito a todos nós. É uma faculdade que todos nós temos. Todos somos paranormais em essência. Ocorre que muitas vezes a gente demora, no mais das vezes, para entender isso, perceber e utilizar essa paranormalidade. E ela pode ser utilizada para o nosso próprio benefício e para ajudarmos os outros também. Então é muito importante desenvolver a paranormalidade. E assim como tantas outras paranormalidades que nós temos e potencialidades diversas, né? A intuição é uma das mais importantes paranormalidades que nós temos, mas ela fica ali parada e nós perdemos grandes oportunidades de melhora e benefícios por não sabermos utilizá-la. Aliás, a gente nem sabe que possui, né, essa capacidade. Então, o que é a intuição? A intuição é a leitura da vontade divina, é o acionamento da rede neural cósmica. Ela é uma sensação, a gente capta ela do cosmos. Então há uma diferença entre a intuição e a inspiração. A inspiração, ela pode nos ser passada por um espírito que tenta nos ajudar, não é? Que tenta nos influenciar para o bem. A intuição já é diferente, ela é captada, porque o universo ele tem uma inteligência, uma consciência universal que nós podemos captar nas informações. Tem diversas informações no cosmos e a gente pode captar isso através da intuição. Então tem uma obra que eu trouxe aqui da Joana de Ângeles, que é Lições para a Felicidade, que fala sobre intuição ou pressentimento, como a gente preferir chamar, e ela nos esclarece falando sobre isso para nos orientar aqui na nossa reflexão. Ela diz assim: os pressentimentos constituem fenômenos psíquicos, parapsíquicos e mediúnicos, que contribuem de forma útil para a existência feliz. Quando negativos ou ameaçadores, devem predispor à oração e ao envolvimento nos pensamentos superiores, a fim de que as conquistas atuais constituam crédito moral mediante o qual podem ser modificados os planos existenciais. Então vejam, ela fala da finalidade da intuição ou pressentimento, dizendo que pode nos ajudar a modificar uma situação na qual nós estaríamos destinados a passar, né? Inclusive aliviando ou atenuando essa situação, quando usamos da conexão com a divindade através da oração e dos pensamentos superiores. Nós podemos aí de repente estar aliviando uma situação difícil que nós poderíamos enfrentar através pela ajuda da intuição. Então a intuição nos ajuda na preparação para o enfrentamento melhor das situações difíceis que estão por vir, né? Porque quando se aproxima o momento de vivenciar essas provas, essas impressões elas eclodem na forma de pressentimento ou intuição. Isso pode facilitar a superação das dificuldades ou, como a gente viu aí, até nos livrar de situações realmente difíceis. Quando os acontecimentos são bons, podem nos favorecer, a intuição pode nos favorecer a preparação para melhor vivenciar, para aproveitar melhor esses acontecimentos, entende? Um exemplo, né, de benefício que a intuição pode trazer é quando, por exemplo, uma pessoa se salva de um acidente. Pode ser a intuição agindo, né, para ajudar nesse caso. Se uma pessoa não tem a programação de sofrer determinada prova, ela pode captar essa vontade divina do cosmo e agir de forma a evitar o acontecimento difícil, o acontecimento ruim, né? É claro que quando a gente não tem que passar, por exemplo, pela expiação do desencarne, ele não vai acontecer de forma nenhuma. Mas, mesmo não morrendo, não desencarnando, a invigilância, ou seja, a não utilização da paranormalidade da intuição, pode colocar a gente numa situação difícil, de sofrer alguma consequência ruim, né, de determinada situação, alguma dor. Por isso que é importante desenvolver a intuição.
Então, dessa forma, é que através da intuição nós nos ajudamos e ajudamos os outros, né? Nós podemos, inclusive, evitar sofrimentos maiores, como a gente está vendo. Desde sempre, grandes cientistas, grandes pensadores de todas as épocas já falavam, né, sobre a intuição, que é essa voz interior ou sexto sentido. O Albert Einstein, por exemplo, ele falava muito no sexto sentido, na necessidade de não apenas ouvir o sexto sentido, mas de confiar nele, porque é uma voz importante, né, que vem nos orientar, nos avisar, nos ajudar. O Jung, ele falava que a intuição está no campo da percepção, que é irracional e se baseia em processos inconscientes e subliminares. É claro que é irracional, porque nós não pensamos, nós não desejamos ter a intuição. Ela é uma captação do inconsciente da verdade que está no universo, né? Realmente é subliminar. A paranormalidade da intuição é inata, então nós somos realmente paranormais em essência. A intuição ela é inata em nós, isso facilita a nossa vida, mas o que vem a atrapalhar? Por que que realmente nós temos dificuldade de colocar em prática a nossa paranormalidade? Como sempre, e tudo que é ruim inicia no egoísmo. A falta de expansão consciencial afasta a paranormalidade e a intuição, consequentemente, e dificulta o seu desenvolvimento. Por isso, nem todos desenvolvem devido a racionalizar tudo e abrir brechas, né, às interferências que nos rodeiam. E é exatamente isso que atrapalha o desenvolvimento da intuição. Ceder, né, ao egocentrismo. Quanto mais o indivíduo está dominado pelo ego, menos ele vai ser intuitivo. Quanto mais perto nós estamos do instinto, né, do nosso lado mais, vamos dizer assim, do nosso lado mais primitivo, mais distante nós estamos da intuição. O instinto é a não escolha de forma ética, né, moral, que é igual ao egoísmo. Então, o quanto você utiliza da intuição vai falar sobre o seu nível espiritual, o nível espiritual que você está. Então, a intuição ela é igual ao eco da vontade divina em nós, significa a movimentação pessoal pelos propósitos melhores, mais nobres, as melhores escolhas, não é? E quem são as pessoas muito intuitivas, né? São aqueles que têm mais autodomínio sobre os desejos. Os grandes nomes das pessoas melhores que nós conhecemos, que passaram pelo mundo, não é? Esses nomes que a gente já conhece, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Jesus, os mestres ascensos, aquelas pessoas que querem proporcionar o bem aos outros, né? Os menos egoístas. E nós, onde nós estamos aí no meio disso tudo? Estamos no meio, realmente. Entre o egoísmo de querer o melhor para nós, de querer o prazer maior, de querer sempre ter razão, e o outro lado nosso de, às vezes, querer proporcionar o bem ao outro, né? Que no caso aí seria o caminho para a abertura da intuição. Nós estamos ali na faixa do meio, grande parte de nós. E uma parte de nós está realmente na situação pior, que é do egoísmo puro, né? Então nós podemos observar aí que as principais atitudes que afastam a intuição seriam as manifestações mais egoístas, né, do ego mesmo. Exemplo, sobrecarregar os outros, querer ter sempre razão, transferir culpa para os outros, de sofrer as dores da mudança interior, transferir culpa pelo egoísmo mesmo, pela vaidade, pelo orgulho, não é? Sendo dominado pelo orgulho. Ser vitimista, o vitimismo é um grande sinal de falta de expansão consciencial total. Quanto mais vitimista a pessoa menos expandida ela menos intuição ela terá. Então aí, pessoal, o que nos interessa aqui? Qual a solução para expandir a consciência, para a gente desenvolver a nossa paranormalidade, principalmente a intuição, que é muito útil, muito necessária para nós? É preciso parar de reclamar e de criticar e passar a agir. Existem aí algumas perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos, para a gente saber o nível consciencial que nós estamos, com sinceridade, né? Sabermos isso. Então pergunte aí, volte-se a você mesmo e pergunte aí, em primeiro lugar, o que você oferece de bom ao mundo através do trabalho,
da gentileza, da paciência, da cumplicidade, da solidariedade, ou seja, você está sendo útil ao todo, contribuindo para uma sociedade mais justa, ou você está só reclamando de tudo e de todos, só se fazendo de vítima? Segunda pergunta, questionamento aí, autoquestionamento a ser feito. Quanto você dá de dor de cabeça ao mundo? Somente sugando as coisas que o mundo tem para dar, o que as pessoas têm para dar? Somente agindo e se relacionando com segundas intenções, com interesses, né, de obter coisas interessantes, coisas boas para você? Colocando aqui a observação que todas as pessoas têm condição de oferecer algo bom ao mundo, em qualquer área, em qualquer situação financeira que tiver, né? Todos têm condições, então isso não é desculpa, porque não são só coisas materiais que nós podemos oferecer ao mundo, nós podemos oferecer da nossa boa vontade, da nossa utilidade, né? Então pergunte-se aí, eu estou fazendo melhor ou apenas estou criticando as pessoas, cobrando as pessoas? Isso é muito importante, isso é um questionamento assim urgente que nós devemos fazer. Quando se consegue parar de criticar as pessoas, tudo e todos, e ser útil ao todo, significa que se está utilizando aquela área cerebral mais nobre, lembra que nós falamos em outras reflexões, o neocórtex, quando você deixa de usar o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro antigo, da época das cavernas lá que nós usávamos, né? Aí você passa a usar o neocórtex. Isso exige uma decisão firme, é preciso acionar a vontade, sair da zona de conforto. Então nós vemos aí a importância da expansão consciencial para ter uma mente saudável, que não vive reclamando, se fazendo de vítima, criticando a tudo e a todos, né? E não seguir a intuição, eu digo aqui que só traz, como diz o outro BO, só traz problema para a nossa vida. Quanto mais você segue a intuição, mais ela vai se desenvolvendo. E mais situações difíceis você evita. E mais situações melhores você atrai para a sua vida. Então, pessoal, a chave para isso é passar a atingir o autocontrole, desejar fazer o bem, ser útil. Se trata aí de um despertamento mesmo sobre isso. Por isso é importante nós fazermos essas perguntas que nós vimos aqui agora, com sinceridade, responder com sinceridade também, porque não adianta mentirmos para nós mesmos, né? Nós não podemos enganar a Deus e enganar a ninguém com isto. Então, gente, finalmente, para a gente fechar o assunto aqui hoje, nós podemos fazer ainda alguns exercícios aí de desenvolvimento da intuição, tá bom? Que é muito importante aí para nos ajudar. Então, são três questões aqui que nós vamos ver simples, que a gente pode fazer, que a gente está chamando aqui de exercício para desenvolvimento para a normalidade e intuição. Primeiro, quando você estiver naquele estado de sonolência, sabe? Que significa que você está prestes a entrar em onda alfa, onda cerebral alfa. Então você, quando estiver prestes a adormecer com sono já, não ligue aparelho eletrônico, não vá olhar celular, se deixe mesmo adormecer e quando você estiver nesse estado de sonolência, peça a espiritualidade ajuda para poder desenvolver a intuição. Converse sinceramente, numa conversa franca e peça isso, que você deseja isso e peça por favor para obter essa ajuda. Segundo, oração constante, porque quando a gente ora nós falamos com Deus e quando a gente medita Deus fala conosco, né? Como a gente disse, a intuição seria Deus falando conosco, que seria através da meditação. Então, entrar em contato em estado de oração e conexão com Deus nos ajuda a ativar a área do neocórtex, que é a área cerebral ligada à espiritualidade. E também ativa a área límbica, ligada às emoções, facilitando a leitura da vontade de Deus, né? Por outro lado, desativa a área do cérebro reptiliano ligada ao eu instintivo. Então, facilita, né, o desenvolvimento da intuição. E, como nós falamos, em terceiro lugar, a meditação, que nos ensina, nos ajuda a silenciar o ego, é a porta de entrada para o contato conosco mesmo, né? Conduz à captação extrasensorial, ou seja, a intuição, ajuda a controlar os pensamentos ruins e também ajuda a afastar as influências espirituais negativas, né? Que tentam aí constantemente nos desequilibrar.
Então, pessoal, a melhor forma, a melhor decisão a ser tomada é essa: ser o alívio, o facilitador na nossa vida, na vida dos outros. E, afinal de contas, nós viemos ao mundo para isso mesmo, né? Facilitar a vida uns dos outros. Nós não viemos para complicar a vida uns dos outros, não, para facilitar. Então, tomemos essa decisão o mais rápido possível, não desperdiçar mais as oportunidades de sermos úteis, né? À sociedade, às pessoas, ao todo, que nos dará certeza de obtermos mais intuição, que nos capacita a digerir a existência de uma forma mais equilibrada, mais feliz, nos permitindo assim contribuir para a nossa própria melhora e para a melhora do mundo, não é? Tá bom, pessoal? Então vamos pensar nisso com carinho, vamos agir em favor de nós mesmos, tá bom? Então, se vocês gostaram aí da nossa conversa, curtam aí, compartilhem, deixem aí questões, perguntas para a gente interagir, tá bom? Fiquem bem, até mais.